Dando sequência ao programa da nossa disciplina, vamos falar um pouco agora sobre o manganês no sistema solo-planta. Aqui nós temos um esquema simplificado do ciclo do manganês no sistema solo-planta. Esse ciclo é muito parecido com o ciclo dos outros micronutrientes catiônicos. Aqui o manganês vai se encontrar na forma de cátion divalente, o Mn2+. Então, a exemplo dos demais elementos, ele vai ter os drenos e as fontes, ou seja, saídas e entradas. Então, uma das principais saídas é a absorção pelas plantas. As plantas vão absorver essa forma catiônica. O manganês vai ficar retido aqui na biomassa vegetal. Uma parte desse manganês vai ser exportada pelas colheitas, mas uma grande parte vai ficar no solo na forma de resíduos, inclusive de animais que vão consumir essas plantas. Então, resíduos animais e vegetais vão compor a matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica vai ser então mineralizada, ou seja, decomposta por uma grande variedade de organismos, bactérias, fungos, animais do solo. Então, vão consumir essa matéria orgânica e uma parte desse manganês então que estava na solução e foi absorvida pelas plantas volta através desse processo contínuo de reciclagem do manganês. Outra forma de entrada é por meio do intemperismo de minerais primários e secundários, que é a mesma coisa que dissolução. Então, esses minerais ao longo do tempo vão sofrendo esse processo, vão sendo dissolvidos, fragmentados por processos naturais, fatores de formação do solo, como tempo, organismos, etc., vão intemperizar esses materiais e liberar o manganês para a solução do solo. Esse manganês pode sair também pelo processo da adsorção. Então, é muito comum, como ele é um cátion, então, e as cargas negativas no solo, principalmente nos solos tropicais, são muito expressivas. Então, há uma grande quantidade de cargas negativas nos colóides. Eles vão então adsorver o manganês na superfície. Então, esse manganês, por outro lado, pode voltar. Nesse caso, quando foi adsorvido, ele pode sofrer o processo da desorção, voltando para a solução do solo. Uma outra forma de saída é a própria precipitação do manganês, quando ele reage com outros elementos, por exemplo, fósforo, que esteja em altas concentrações na forma de fosfatos, ânions fosfatos e outros. Então, podem se ligar ao manganês e formar precipitados. Ele volta então para a forma sólida, por meio desse processo da precipitação. O manganês também pode ser imobilizado pela matéria orgânica do solo. O que é isso? Já falei em várias ocasiões sobre este processo com outros elementos. Então, o manganês também é um elemento requerido pelos micro-organismos e outros organismos do solo. Então, ele é incorporado às células microbianas, voltando para a forma orgânica. Isto se chama, então, imobilização biológica. Então, como eu disse para vocês, esse é um ciclo
simplificado, a gente poderia falar de outros processos, por exemplo, saídas como as perdas por erosão, ou até a própria lixiviação, embora seja raro, mas acontece. Então, esses de modo geral são os processos que ocorrem com o manganês nesse sistema que envolve os compartimentos do solo e as plantas. Falar mais alguma coisa sobre as formas no solo? Então, no solo, depois do ferro, é o micronutriente mais abundante, ocorrendo em 3 valências: Mn 2+, 3+, e 4+. Agora considera-se como a forma disponível o cátion divalente, o Mn 2+, que pode ser trocável, é uma forma, quando ele é trocável, aquela forma adsorvida, geralmente é uma adsorção relativamente fraca, então ele pode se tornar disponível. Agora, o que é imediatamente disponível é o que está presente na solução do solo. Ele pode ocorrer no solo também, como a gente viu no ciclo, na forma de minerais primários. Os minerais portadores de ferro e magnésio também geralmente apresentam manganês. Dois exemplos desses minerais: a pirolusita, que é um óxido de manganês, e a manganita, que é um hidróxido de manganês. Também ele vai estar presente na matéria orgânica. Isso eu estou falando já na matéria orgânica processada, quando está na forma úmica. Então, essa matéria orgânica pode apresentar quelados que vão complexar o manganês. Então, são quelados pouco estáveis de materiais orgânicos, principalmente na forma de humus. Então, o manganês vai ficar complexado nessa matéria orgânica, podendo ficar temporariamente indisponível para as plantas. E agora falamos sobre aspectos relativos à presença do manganês nas plantas, com ênfase nos processos de absorção, transporte e redistribuição, e também um pouco sobre funções. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses processos. Ele é absorvido de forma ativa, na forma de Mn2+. E essa quantidade que as plantas absorvem é afetada, ou seja, é inibida em algumas situações. Por exemplo, quando temos altas concentrações de potássio, cálcio, magnésio, cobre, zinco e sódio. Então, esses elementos, quando se encontrarem muito altos no solo, podem afetar a absorção de manganês pelas plantas. Nas raízes de aveia, já foram identificadas 3 frações de manganês. Isso pode ser extrapolado para outras culturas, outros sistemas radiculares, onde o manganês vai ser absorvido. Quer dizer, através das raízes, as plantas, é claro, vão absorver o manganês. E nas raízes, ele pode assumir 3 formas básicas. O manganês trocável, que é ocupado rapidamente. Na prática, é aquele manganês que fica retido nas cargas negativas das paredes celulares, das células radiculares. É uma forma relativamente livre, porque essa retenção pelas cargas é fraca. Então as plantas podem absorver, quer dizer, o manganês que estava trocável na parede celular vai entrar facilmente pela membrana plasmática. Inclusive, no laboratório, ele pode ser removido facilmente por lavagem.
com soluções salinas diluídas. Nas raízes vamos ter também o manganês lábil, que é ocupado mais lentamente, comparando com o trocável. Quando a gente diz ocupado é quando ele é retido de forma mais lenta pelas cargas negativas do apoplasto, da parede celular, servindo como fonte para a absorção pelas células e o posterior transporte ascendente, ou seja, para a parte aérea. Agora vamos ter também nas raízes formas não lábeis, que é o MN não lábil, que é ocupado ainda mais lentamente do que o lábio. Então ele fica retido muito fortemente pelas cargas das paredes celulares das raízes, e então essa forma é muito pouco cedida, quer dizer, uma ocupação, uma distribuição muito lenta para a parte aérea, predominando nos tecidos mais velhos dos sistemas radiculares. Quando as plantas absorvem o manganês, ou seja, quando ele entra nas células, passa pelas diversas regiões da raiz até chegar no xilema, então no xilema ele vai ser translocado para a parte aérea, seguindo o fluxo transpiratório, ou seja, a planta perde água pelas folhas e a água entra pelas raízes e junto da água vai estar o manganês. Então ele vai subir para a parte aérea. E quando ele chega na parte aérea e é processado e armazenado nas folhas, vai ocorrer uma redistribuição relativamente reduzida, ou seja, ele fica mais imóvel no vácuo, nas folhas maduras. Agora, algumas funções do manganês, assim como o magnésio, também o Mn2+, forma pontes entre o ATP e as enzimas transferidoras de grupos. Então, alguns trabalhos mostram que o manganês também atua no processo do fornecimento de energia, quando ele fica acoplado com o ATP, participando então de processos de transferência de fosfatos para a energização de compostos que vão atuar no metabolismo das plantas. Também em relação às funções metabólicas, temos que o manganês participa também como um importante composto ativador de enzimas. No nosso livro do Malavolta, vocês têm uma reprodução do capítulo relativo aos micronutrientes. Então, nosso autor fornece uma grande variedade de enzimas que são ativadas pelo manganês. Também no processo da fotossíntese, ele vai ter uma grande participação, atuando como um doador de elétrons para a clorofila que foi ativada pela luz, e na própria síntese de clorofila vamos ter então também a participação do manganês. Aqui, como eu coloquei para vocês, a tabela do nosso autor Malavolta, ele traz algumas enzimas que são ativadas por metais, entre eles o manganês, a sintetase do glutatione, que participa de vários ciclos importantes do metabolismo. Foi observada, por exemplo, em trigo e leveduras, que são fungos. Então, manganês ativando essa enzima. A ATPase, que é uma enzima presente nas membranas celulares, que participa aí do processo da absorção de nutrientes, observado também em cenoura, ervilha,
Então, vários cátions aqui vão ativar essa enzima, entre eles o manganês. Uma outra enzima, a quinase pirúvica, participa também dos processos metabólicos, como a própria fotossíntese. Foi encontrado em sementes, folhas, leveduras, bactérias, uma grande variedade de fontes. Então, essa enzima ativada também pelo manganês. A enolase, observada em levedura. A pirofosforilase, em ervilha e outras culturas. Também temos o manganês como ativador. O ácido indolioacético. A oxidase do Aia, também várias espécies. Então, essa enzima pode ser ativada pelo manganês. E a enzima málica, também várias espécies. Foi observada a presença dessa enzima sendo ativada pelo manganês. E para finalizar, vamos comentar sobre alguns sintomas de deficiência e toxidez. Quero lembrar, eu acho que o nosso autor fala isso, que nos solos tropicais, de modo geral, os teores de manganês são relativamente altos. Nós falamos isso no início, que depois do ferro é o elemento mais concentrado no sistema solo, nos solos tropicais. Geralmente solos ácidos têm muito manganês. Então, os sintomas de deficiência geralmente são raros nesses solos, mas acontecem em algumas situações em solos que receberam calagem muito forte, quer dizer, altas doses de calcários, pode tornar o manganês então indisponível e pode ocorrer então deficiência. E quando essa deficiência ocorre, ela aparece, essas deficiências aparecem primeiramente nas folhas mais novas, porque o manganês não é translocado facilmente pelo floema. Como seria esse sistema, quer dizer, esses sintomas? O aspecto seria um amarelecimento internerval, semelhante à deficiência de ferro. Como eu falei aqui, nos solos tropicais a toxidez pode ser mais esperada, uma vez que o manganês geralmente é muito concentrado. Então a toxidez é mais frequente do que a deficiência. Isso tem sido observado em muitas culturas, como algodoeiro, cafeeiro e a soja. Agora, essa toxidez pode ser corrigida por meio de processos simples, como a própria calagem. E esses sintomas de toxidez também se manifestam inicialmente nas folhas mais novas, onde aparecem pontuações de cor marrom ao longo das nervuras e também entre estas. O silício parece ser capaz de diminuir o efeito tóxico do manganês. Aqui algumas fotografias mostrando como ficam as folhas. Aqui no caso em soja, folhas novas ficam com esse aspecto aqui deformado, mostrando aí. Aqui nós, lembrando, são sintomas de toxidez e não de deficiência. E aqui esta outra fotografia, que no caso também de toxidez, agora na cultura do café. A gente retirou isso da internet, ele comparou a toxidez no cafeiro com a deficiência, a toxidez de manganês parece, como a gente colocou antes, com a deficiência de ferro. Então aparecem aqui entre as nervuras, ao longo das folhas, esse amarelecimento. Então seria uma clorose aqui, nessas margens das folhas, que pode ser às vezes confundida com deficiência de ferro. Então,
Então, só repetindo para vocês, reforçando isso, a toxidez nas culturas é mais frequente do que a deficiência. Inclusive, eu tive alguma dificuldade, aliás, nem mostrei aqui deficiência, porque não, é raro, principalmente nos nossos solos. Mas se vocês forem procurar na internet, vão achar também algumas fotos mostrando sintomas de deficiências. É claro que esses sintomas são registrados também na literatura, então tem muitos trabalhos mostrando pesquisas com culturas em solução nutritiva sem manganês, que é possível também ver sintomas de deficiência. Mas aqui nós reforçamos esses sintomas de toxidez porque são mais frequentes nas nossas condições.